O Evangelho segundo Marcos. João Batista revela o caminho. Também encontra-se em Mateus 3, do versículo 1 ao 12, Lucas 3, do versículo 1 ao 18, em João 1, do versículo 19 ao 28. Marcos 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nota de rodapé 1. A expressão evangelho, no grego mais antigo, significa um prêmio conferido a quem leva boas notícias. Com o tempo, essa palavra passou a significar boas novas. Cristo é em si a boa notícia para a humanidade e, ao mesmo tempo, é portador das boas novas de salvação. Cada indivíduo precisa ser salvo, liberto do poder do pecado original, do sistema mundial dirigido por Satanás e do inferno eterno. A palavra princípio indica a introdução do Evangelho. O livro de Marcos teria sido o primeiro a ser escrito, servindo como base para Mateus e Lucas, sendo os três conhecidos como os sinóticos, termo de origem grega que significa análise dos fatos a partir de um determinado ponto de vista, ou estudo comparativo. A palavra Cristo é um adjetivo de origem grega que significa ungido, em hebraico Messias. No Antigo Testamento, reis, sacerdotes e profetas foram ungidos, o que confirmava sua escolha divina. Filho de Deus tem um sentido amplo no Novo Testamento, mas quando aplicada a Jesus, salientam a deidade. Salmos 2:7, João 10:38, João 14:10, Hebreus capítulo 1, versículo 2. E sua missão. Marcos 10:45. Versículo 2. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Nota de rodapé 2. Está escrito, frase muito usada para relembrar ou citar passagens do Antigo Testamento. Marcos faz alusão às profecias de Isaías 43, Malaquias 3:1, conforme a tradição entre os mestres judaicos. Citava-se apenas o nome do profeta maior, ou mais antigo. Fica claro no contexto que o Senhor, Jeová ou Javé, do Antigo Testamento, é plenamente identificado como Jesus Cristo no Novo Testamento. Romanos 10, versículo 9 ao 13. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e preparando um batismo de arrependimento, e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Nota de rodapé 3. João é a forma simplificada do nome hebraico Johanan, que significa dom de Jeová. Era parente de Jesus, porquanto suas mães eram primas. Lucas 1:36. Seu ministério público teve início por volta do ano 27 depois de Cristo, proclamando a vinda iminente do Messias e seu reino. João insistia na urgência do arrependimento, em grego metanoia, que quer dizer mudança radical de pensamento e volta ao juízo, devido à aproximação da vinda do Senhor.
devido à aproximação da vida do Senhor. A mesma necessidade impreterível dos nossos dias. O ato simbólico de João mergulhar, palavra derivada da expressão grega baptizo, mergulhar, as pessoas nas águas, após confissão pública e oral dos pecados, entrou para a história da igreja. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Versículo 6. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo. Usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Nota de rodapé 4. As roupas e o tipo de alimentação de João revelam sua austeridade e desprendimento dos interesses materiais deste mundo. Seu jeito de vestir-se era típico dos profetas e lembrava Elias. 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, Zacarias 13, 4. A quem João muito se assemelha. João 9, 13. Alimentar-se de gafanhotos era uma prática comum entre as comunidades pobres. Levíticos 11, 22. Especialmente as que viviam a oeste do Mar Morto, entre cujos habitantes, a seita dos essênios, estão os que escreveram e preservaram os rolos do Mar Morto, a mais importante descoberta arqueológica do século XX, e que muito ajudou nessa tradução da Bíblia King James. Alguns grupos de beduínos ainda hoje comem gafanhotos tostados ou salgados. A mensagem de João. Mateus 3, do 11 ao 12. Lucas 3, do 15 ao 17. João 1, do 19 ao 28. Versículo 7. E esta era a pregação de João. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água. Ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Nota de rodapé 5. João batiza apenas com água, simbolizando a purificação dos pecados reconhecidos e renunciados. Entretanto, Jesus Cristo oferecerá o dom do Espírito e com ele a filiação adotiva e perene de Deus. Em hebraico, Yahvé, nosso Pai. Em aramaico, Abba, que significa Pai querido, conforme João 3, do versículo 3 ao 6. O batismo cristão é muito mais importante que o batismo judaico de prosélitos, dos essênios, que batizavam os judeus que entravam para a sua seita, e o praticado por João. Isso porque somente no batismo cristão está implícito o ato simbólico de identificação do pecador restaurado com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus é batizado. Mateus 3, do 13 ao 17. Lucas 3, 21 ao 22. João 1, do 32 ao 34. Versículo 9. Aconteceu, naqueles dias, que chegou Jesus vindo de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Nota de rodapé 6.
Jesus insistiu em ser batizado para endossar a autoridade de João, identificar-se com os pecadores que sinceramente buscavam o perdão de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Anunciar e confirmar publicamente seu ministério, permitir que João o apresentasse ao mundo como o Messias prometido, João capítulo 1, versículo 53, e que ele, Jesus, recebesse a plena unção do Espírito de Deus, Lucas 3, 22. A forma de pomba era real e visível, e não apenas uma analogia espiritualizada para descrever romanticamente o fenômeno, pois Lucas ainda é mais preciso usando a expressão em forma corpórea. Lucas 3, 22. Esse mesmo fenômeno ocorreu também por ocasião da criação, Gênesis 1, 2. O próprio Deus fala sobre o amor e a alegria que sente por Jesus, seu Filho, João 12, 28. E suas palavras relembram Gênesis 22, 2, Salmos 2, 7, Isaías 42, 1. Temos aqui uma visão clara da Trindade, doutrina cristã que só pôde ser bem aceita após o verdadeiro encontro com a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Jesus é tentado, Mateus 4, do versículo 1 ao 11. Você pode também encontrar a tentação de Jesus em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Versículo 12. Logo em seguida, o Espírito o dirigiu para o deserto. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens e os anjos o serviram. Nota de rodapé 7. Sem dúvida, foi o próprio Jesus quem relatou a seus discípulos os detalhes dessa batalha histórica. Mateus 4, do versículo 1 ao 11, Lucas 4, do versículo 1 ao 14. Todos os sinóticos dão ênfase à relação existente entre o batismo e a tentação de Jesus. É a tentação de Cristo. Jesus, dirigido ou impelido pelo Espírito, foi ativo no seu batismo e passivo na tentação. Por meio do batismo ele cumpriu toda a justiça e pela tentação sua justiça foi provada. Antes de iniciar seu ministério de destruir o poder de Satanás nas vidas dos seres humanos, foi necessário que ele vencesse o inimigo no campo de batalha da sua própria vida na terra. Hebreus 2:18, Hebreus 4:15. A magnitude de toda essa batalha se observa no fato de que anjos vieram servi-lo. Mateus 4:11, Lucas 22:43. Em menor grau, cada discípulo é chamado a uma missão desafiadora no reino, impactante no mundo. Deve estar preparado para semelhante conflito e vitória. Jesus convoca seus discípulos, Mateus 4, do versículo 12 ao 22, Lucas 4, 14 e 15, Lucas 5, do versículo 1 ao 11, João 1, do versículo 35 a 42. Versículo 14. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Nota de rodapé 8. Entre a tentação de Jesus e a execução de João Batista, ocorreram os eventos registrados em João capítulo 1, versículo 19 a João capítulo 4, versículo 54. Os fatos que levaram à prisão estão narrados em Marcos 6, do 17 ao 20. Versículo 15. Cumpriu-se o tempo e está chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nota de rodapé 9. A palavra grega metanoia, que significa mudar de mentalidade e voltar ao juízo correto, reflete a expressão hebraica shub, que frequentemente, cerca de 120 vezes, ocorre no Antigo Testamento, com a conotação espiritual de retornar a Deus.
no contexto da conversão cristã, aponta para uma mudança radical de vida, em consequência da fé depositada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Atos 3:19, Atos 26:20, 1 Tessalonicenses 1:9. Versículo 16. Caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus a Simão e seu irmão André, lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17. Então dirigiu-se a eles, Jesus, dizendo: Vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora os chamou, e eles, deixando o pai, Zebedeu, com os empregados no barco, partiram, seguindo a Jesus. Nota de rodapé 10. Marcos emprega cerca de 50 vezes em seus escritos, como parte do seu estilo, uma palavra grega traduzida de várias maneiras. Sem demora, logo, então, assim, em seguida, rapidamente, e outras semelhantes que revelam seu senso de urgência em comunicar o Evangelho ao mundo, especialmente aos gentios. Jesus ensina que a vocação do discípulo missionário implica no discipulado. Vinde em minha companhia ou após mim. Implica no discipulado, vinde em minha companhia ou após mim. Em ser capacitado por Cristo, eu vos tornarei. Num esforço pessoal para explicar as boas novas às pessoas, pescadores, e na disposição de colocar as ambições e os interesses seculares em segundo plano, abandonaram as suas redes. Jesus ensina na sinagoga. Também pode ser encontrado em Lucas capítulo 4, do versículo 31 ao 37. Versículo 21. Dirigiram-se para Cafarnaum e, assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. Nota de rodapé 11. A sinagoga sempre teve uma importância vital para as comunidades judaicas em todo o mundo desde sua fundação, na época do exílio, até nossos dias. Uma sinagoga podia ser estabelecida em qualquer cidade ou povoado onde houvesse ao menos 10 homens judeus casados. E seu propósito, o propósito da sinagoga, seu propósito maior, era ensinar as Escrituras e adorar a Deus. Era costume entre os líderes das sinagogas convidar os mestres visitantes a participarem da adoração e ministrarem a palavra na reunião do sábado, em hebraico. Shabat, que significa o dia do descanso. Jesus, assim como Paulo mais tarde, Atos 13:15, Atos 14:1, Atos 17:2, Atos 18:4, aproveitou esta oportunidade cultural para anunciar as novas e boas notícias do reino de Deus, o Evangelho. Jesus escolheu Cafarnaum, importante centro de comércio e distribuição de peixes, como sede do seu ministério após a rejeição que sofreu em sua terra natal, Nazaré, em Lucas 4, de 16 ao 31. Os romanos mantinham um centurião na cidade, Marcos 8:5, e uma coletoria de impostos, Mateus 9:9. E todos ficavam maravilhados com seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade, e não como os mestres da lei. Nota de rodapé 12.
Marcos dedica boa parte dos seus escritos a salientar o quanto os ensinos e as atitudes de Jesus tocavam os corações das pessoas e as deixavam impressionadas. Marcos 2:12, Marcos 5:20 e 42, Marcos 6:2, Marcos 6:51, Marcos 7:37, Marcos 10:26, Marcos 11:26, Marcos 11:18, Marcos 15:5. Sua autoridade provinha direta e absolutamente de Deus, e por isso não citava os grandes mestres da lei, como era costume dos rabinos. Mas, naquele exato momento, levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo que vociferava: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti, sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu severamente. Fica quieto e sai dele. Nota de rodapé 13. Com exceção do texto correspondente de Lucas 4:34, o título Santo, o Santo de Deus, foi usado apenas em João 6:69 e se refere à origem divina de Jesus, mais do que ao seu messianato. Lucas 1:35. Esse título foi usado pelos demônios com base na crença do ocultismo de que o uso exato do nome de uma pessoa permitia certo controle sobre ela. O homem estava possesso demais de um demônio, mas apenas o líder dele gritou e falou. Entretanto, Jesus, em plena autoridade divina, ordena que o demônio fique impedido de expressar-se, literalmente em grego, que significa seja amordaçado, ou fique imobilizado e com a boca amarrada. Então, o espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente, gritando com poderosa voz, saiu dele. Todos ficaram atônitos e assustados. Perguntavam uns aos outros: O que é isto? Novo ensinamento? E vejam quanta autoridade! Aos espíritos imundos, ele dá ordens e eles prontamente lhe obedecem. Versículo 28. Assim, rapidamente as notícias sobre sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galiléia. O poder de Jesus sobre doenças e demônios também pode ser encontrado em Mateus 8, 14 ao 15, Lucas 4, do versículo 38 ao 39. Versículo 29. E assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. Nota de rodapé 14. Jesus e seus discípulos certamente foram almoçar com a família de Pedro. 1 Coríntios 9, 5. Pois a refeição principal do sábado era tradicionalmente servida logo após o encerramento do culto matinal das sinagogas. Versículo 30. A sogra de Simão estava deitada, com muita febre. E logo falaram com Jesus a respeito dela. Versículo 31. Então, aproximando-se, ele a tomou pela mão e a levantou. A febre imediatamente a deixou e ela se pôs a servi-los. Versículo 32. Ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal e os dominados por demônios. E, assim,
A cidade inteira se aglomerou à porta da casa. Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. Nota de rodapé 15. O povo aguarda o final do pôr do sol e, consequentemente, o encerramento do sábado, para carregar seus enfermos e possessos endemoniados. Jeremias 17, do 21 ao 22. E os levar à presença de Cristo a fim de serem curados e libertos. Marcos retrata com clareza a perfeita humanidade e divindade de Jesus. Ele sentiu compaixão pelo povo. Marcos 6,34. E os curou, mas sabia da sua prioridade, anunciar o reino e a salvação. Marcos 1,15. Soube evitar a publicidade e não permitiu que pessoas do inimigo o enganassem com falsa adoração ou lisonja. Marcos 1, 24, 34, Marcos 3, 11, Marcos 5, 7. Jesus retira-se para orar. Também pode ser encontrado em Lucas capítulo 4, do versículo 42 a 44. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Nota de rodapé 16. A expressão grega transliterada pros indica a última vigília da noite, das 3 às 6 horas da manhã. Jesus reage ao crescente aumento de sua popularidade e se retira para um lugar tranquilo, isolado, onde possa conversar a sós com o Pai. Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: todos estão te procurando. E Jesus nos instruiu: vamos seguir para outros lugares, às aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. A cura do leproso que creu. Mateus 8, do 1 ao 4, Lucas 5, do 12 ao 16. Versículo 40. Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Nota de rodapé 17. O termo grego usado no original não se refere apenas e especificamente à lepra ou hanseníase, como se conhece hoje, mas há vários tipos de doenças e cânceres de pele. Todavia, como implicou em imundícia, segundo o Antigo Testamento, Levíticos capítulo 13 e capítulo 14, era natural que se tornasse um símbolo do pecado. Ambos são repugnantes, espalham-se pelo corpo e são contagiosos, são incuráveis, a não ser pela misericórdia de Deus. Só Cristo pode oferecer plena solução, e isso por causa do seu compadecimento, do seu poder que vem de Deus. João 3,2. E porque foi para cumprir essa missão que ele veio ao mundo. Marcos 10, 45.
Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação. Atenta, não digas nada a ninguém, contudo vai. Mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho. Nota de rodapé 18. Os sacrifícios serviam de comprovação diante dos sacerdotes e para o povo que a cura era genuína e que Jesus respeitava a lei. A cura é um testemunho concreto e visível do poder divino de Jesus, pois os judeus acreditavam que somente Deus podia curar uma doença de pele, como a lepra. 2 Reis 5, do 1 ao 4. Versículo 45. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Nota de rodapé 19. A inevitável popularidade de Jesus Cristo. Marcos 1:28, Marcos 3:7-8, Lucas 7:17. E a inveja e a oposição cada vez mais intensa dos líderes religiosos. Marcos 2:6-7, 16, 23, 24. Marcos capítulo 3, versículo 2, 6 e 22. Forçaram Jesus a se retirar da sua amada Galileia e peregrinar pelos territórios circunvizinhos. No entanto, o povo, sedento, viajava de todas as partes para receber a bênção da palavra e poder.